Falar da Comissão de Direitos Humanos com a especificidade que ela tem de ser composta principalmente por mulheres, de atender mulheres, é fundamental, não só na minha trajetória, mas para a trajetória das mulheres do estado do Rio de Janeiro. Desde falar das discussões das identidades de gênero, de falar das violações que nós mulheres sofremos especificamente quando tentamos circular nessa cidade, falar dos altos índices oficiais de violações, de estupro, de homicídio. E ao chegar nessa comissão, nessa composição, aonde você se reconhece nas mulheres, onde você encontra as mulheres, dá sentido a um março de luta, dá sentido a um março potente, dá sentido a gente falar que defender direitos humanos é defender o direito das mulheres. A gente começou a fazer um trabalho, um movimento diferente, onde os seguranças aprenderam a ver pessoas negras circulando diariamente naquela casa, né? Quando a Marielle ela ganha a presidência da defesa das mulheres da casa, a gente faz uma coisa não só de atendimento. Tinha mulheres que iam às 9 horas da manhã, que era o horário que o gabinete abria, simplesmente para conversar. Sabe, a gente tinha formação para esse atendimento. Todas as experiências da Marielle ter vivido na Comissão de Direitos Humanos, ela trouxe para casa e nos deu formação. Ah, você vai fazer... Não era assim. Vamos estudar para fazer isso, né? E aí, tinha mulheres que iam só para conversar, sabe? Só para ser escutadas naquele espaço, só para saber que tinha um local de acolhimento. Tinham outros casos que a gente dividia com a Comissão de Direitos Humanos, que eram casos maiores devido à negligência do Estado. Mas, assim, tinha gente que ia lá para tomar um café. Quando a gente fala de muitas mulheres na nossa diversidade, no nosso transfeminismo, nos números de lesbocídio colocados no país, é essa dispersão que tem, é essa diferença, mas somos muitas nessa construção, diversas, mas não dispersas. Nós precisamos olhar para a cidade e fazer uma leitura do planejamento da cidade pensando nisso. Mulheres e homens vão ter necessidades diferentes e vão ter acesso aos espaços de forma diferente. E eu acho que uma diferença importante é a gente pensar que mulheres também podem planejar a cidade, mulheres também devem participar dessa discussão de como a cidade é planejada, organizada, como esses bens públicos são distribuídos ao longo da cidade. E isso é uma discussão da qual a gente tem participado muito menos do que deveria. Talvez esse também seja um problema para a gente pensar de que forma resolver. Por isso a gente precisa de mais mulheres, vereadoras, deputadas, secretárias de Estado, mulheres gestoras dessas políticas. O mandato da Marielle, ou a mandata, como a gente gosta de chamar, era uma porta de entrada para os movimentos de mulheres na Câmara de Vereadores, né? O tempo todo a gente construía com a Marielle a possibilidade de estar juntas, fazendo as leis, propondo, assim, votando. O que a gente via na Marielle era uma mulher que conseguia dialogar com os movimentos de mulheres, com os movimentos feministas e trazer essas pautas na construção dos projetos. Então, eu me sentia vereadora. Marielle vinha com um projeto que era o seguinte: olha, a gente precisa prevenir que essas situações, elas estão acontecendo, a gente precisa que elas não aconteçam, a gente precisa entrar antes de que esse comportamento violento, agressor, se instaure definitivamente. E isso é responsabilidade das empresas que estão concessionárias de transporte público. Isso não é uma responsabilidade só das mulheres, evitar o assédio. A campanha educativa, ela parte do princípio de que é na educação que a gente vai conseguir mudar essa relação entre os homens e mulheres, fazendo com que as mulheres se sintam mais fortalecidas para denunciar, para buscar ajuda, para buscar acolhimento, e que os homens respeitem as mulheres
mesmo se elas estiverem de madrugada no ônibus, se elas estiverem sozinhas dentro do vagão do metrô, se elas estiverem de shortinho dentro do vagão do trem. Em 1 ano e 3 meses, nós tivemos 20 PLs. Eu não sei numerar quantos eventos a gente fez, mas tem um evento especial para mim, que é o do dia 1º de agosto, fez 1 ano agora, que é o evento em homenagem a Conceição Evaristo, que a casa ficou preta, né? Que a senzala ocupou aquele espaço. Na época da aprovação da Lei Estadual das Doulas, ela acompanhou, porque participava da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e na época da aprovação da Lei Municipal das Doulas, ela acompanhou também esse processo, que foi uma lei que foi vetada, e depois a gente voltou para a Câmara, derrubou o veto, e ela foi uma figura fundamental para defender esse debate junto com a gente, estava junto com a gente tanto nas galerias, quanto na plenária, para fazer o discurso de defesa do direito da mulher, sempre reforçando essa militância dela como uma mulher feminista e também mãe. Né? Ela sempre trazia isso também como uma experiência que ela sentia na pele, como era importante de defender. As pessoas entendem e muitos profissionais reforçam isso, achando que o parto ele é um evento médico hospitalar. E na verdade ele não é um evento médico hospitalar, ele é um evento social, um evento familiar. Né? Você precisa ter uma assistência adequada, mas não necessariamente no hospital. A mulher pode parir no local onde ela se sente mais segura. Né? Pode ser o hospital para algumas, pode ser a casa delas para outras, ou pode ser uma casa de parto. Então é um ambiente mais acolhedor, é um local onde ela vai fazer as consultas de pré-natal, ela vai fazer as consultas de puerpério e ela vai ter o atendimento do parto. Uma mãe sozinha, né, com 3 filhos, que faz faculdade, ou que trabalha à noite no mercado, ou que o companheiro está estudando, sabe, ou que a companheira tem um espaço para aquela criança ficar nesse horário. Quando eu vi aquilo no plano dela, antes da gente estar na Câmara junto, é isso eu quero para a minha vida, isso toca muito as minhas, né? Somos muitas que precisamos disso. É muito importante essa pauta de um espaço noturno onde nossos filhos vão ficar com uma segurança. Por quase 1 ano, fui a única vereadora mulher em exercício lá em Niterói. Imagina, numa Câmara de 21 vereadores, ser a única mulher. A política institucional não é feita para a gente que é mulher, né? A política carrega 2 esferas, que é a esfera do espaço público e a esfera do poder, que são negadas para a gente ao longo da história. Então, ocupar esse espaço político, a gente é quase um corpo estranho, esteticamente estranho, eu com meus vestidos coloridos, especialmente a gente que é mulher negra, vestidos coloridos, turbantes, contrasta com os ternos, contrasta com cinza, né, com as gravatas, mas em especial porque também é um espaço onde a gente leva as nossas pautas que infelizmente não são prioridade para quem não experimenta elas, né? Então é um impacto. Pra você ter uma ideia, a Câmara Municipal de Niterói, há 2 legislaturas atrás, não tinha banheiro feminino no plenário. Não tinha. Na última era um banheiro pequenininho e agora é que tem um banheiro igual para homem e um para mulher. Então, me sentir não parte desse espaço é o tempo todo. É uma demanda. Não é à toa que a Marielle foi a 5ª mais votada no Rio de Janeiro, na capital, que eu fui a mais votada em Niterói, que a Áurea Carolina, outra mulher negra, foi a mais votada em BH, porque é uma demanda das pessoas olharem para aquele lugar e se sentirem nele, se verem nele, assim. Tenho percebido que mais mulheres estão à frente dos processos, seja como candidatas, mas seja também na associação de moradores, nas ruas, na própria... pegar a política para si, sabe? Entender que o seu cotidiano é político. Eu acho que a política está mais na boca das mulheres, assim como o feminismo. E a tarefa da gente é não deixar isso adormecer,
não deixar essa primavera, essas flores que nascem de um asfalto banhado de sangue, porque é disso que se trata. A gente tem a obrigação de fazer isso virar um grande jardim, acho que a gente precisa ocupar tudo mesmo enquanto mulheres. Já foi por tantas que vieram antes de nós, assim, por Dandara, por Tereza, por Lélia, e agora tem que ser também por Marielle. O que ela deixou pra gente foi coragem, coragem para seguir, sabe? Pra gente não esquecer, se a gente estiver recuando em algum momento, pra gente lembrar dela, lembrar da figura dela, de quem era Marielle, e seguir, continuar, né? Não deixar a gente se abater, não deixar as mulheres se abaterem, né? A nossa luta parar, porque a gente não pode parar, né? Ela não será interrompida através de nós. Eu acho que para todas nós que somos mulheres feministas, mulheres negras, fica um sentimento de que esse movimento não pode parar, né? Eu acho que a morte da Marielle tornou ela uma imortal. Falar da Mari como alguém que foi executado ainda é muito difícil. Vivenciar esse luto é muito difícil, né? A gente fala muito fazer do luto um verbo, uma luta. Eu acho que a gente tem feito esse movimento, né? Dentro da maré, fora da maré, em todos os espaços que a gente tem ocupado, a gente tem feito esse movimento de levar a Marielle como alguém que é, não alguém que foi. A gente teve muito medo. Depois de tudo que aconteceu com a Marielle, todas nós tivemos muito medo. Mas o medo, ele não pode paralisar a gente. O medo tem que ser algo que a gente respeite, mas que a gente enfrente para seguir. E que a gente faça desse medo uma avalanche de coragem, de amor, de acolhimento. E para dizer para as outras mulheres, vocês não estão sozinhas. Olhem para os lados, ombro a ombro tem mulheres muito bacana com vocês. A gente tem que fazer com que, mesmo que a força, todos os espaços que parecem não ser nossos, sejam tomados pelas nossas mãos. Então, desde mulheres candidatas, deputadas, vereadoras, governadoras, presidentas, até também fazer com que essas câmaras escutem as lutas e resistências já tocadas por tantas mulheres, em especial negras, aí Brasil afora, territórios afora. Vamos ocupar tudo, porque esses espaços são nossos e a gente vai tomar de volta para nós. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos.